Sabe quando você faz alguma coisa de errado e para despistar os olhares ou para se justificar, você simplesmente diz o seguinte: ah, foi só uma piada, ou foi só uma brincadeira. Pois é, aquilo que o Dalai Lama fez cai um pouquinho nessa categoria. Olá, eu sou o Paulo On, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, aperte aí o like, compartilhe esse vídeo, porque o problema não é só do Dalai Lama, líder aí do budismo ou de um grupo considerável de budistas no mundo, que é chefe de estado do Tibete, vive exilado, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1989. O problema não é só dele, o problema pode ser de todos os líderes e principalmente os líderes espirituais. Qual é o problema? Surgiu um vídeo aí hoje, né? Pelo menos hoje foi o que assisti, em que o Dalai Lama ele aparece, eu acho que na Índia, ele beijando uma criança e ele faz um comentário, né? Perguntando ao menino se o menino queria beijar também a sua língua, né? Os termos são mais fortes aqui, eu não vou utilizá-los. E isso foi filmado, foi gravado, e isso foi disparado de forma viral para todos os lugares, e uma onda de revolta começou a acontecer em todas as partes do mundo, até que o Dalai Lama ele postou num Twitter aqui falando, se desculpando, e a assessoria dele, presumo, dizendo o seguinte: olha, a sua santidade às vezes ele brinca com as pessoas, tal, de uma forma inocente, e a desculpa acabou saindo pior, né? O tiro saiu pela culatra, e isso mostra um pouquinho sobre o poder tóxico ou o poder de influência que certos líderes e líderes espirituais podem ter, e muitas vezes eles têm mesmo, e de forma consciente e às vezes até inconsciente, eles fazem coisas que podem machucar as pessoas e destruir, na verdade, vidas de pessoas. Aquilo que o Dalai Lama ele fez, não sei se uma forma jocosa, não importa. O importante é que lá estava uma figura de uma criança que ele estava lá encontrando no meio de uma ocasião religiosa. Ele beija a criança e faz um comentário de insinuação, né? Em termos do beijo, tal. E esse tipo de abertura que eventualmente pessoas de posição mais alta, hierarquicamente, líderes, eles têm em se achar no direito de fazer certos tipos de piadas desse tipo com pessoas vulneráveis, no caso é uma criança, é um sintoma de que a pessoa que está lá exercendo aquela liderança, ela já perdeu um pouquinho da sua sensibilidade de liderar e já se coloca numa posição muito problemática, no sentido de não mostrar um bom exemplo para aqueles que estão sendo liderados e de reafirmar ou de afirmar implicitamente uma autoridade que pretensamente ele tem e que lhe dá o direito de falar o que ele quer do jeito que ele quer, e ele achar que tá tudo bem e as pessoas não deveriam criticá-lo por isso. Bom, o ato tá aí para quem quiser consultar as notícias, elas estão aí aos montões aí na internet, mas uma reflexão que eu gostaria de levar você a fazer é o seguinte: todos nós que de alguma maneira exercemos a liderança, e uma liderança religiosa, nós somos pastores, pessoas que de alguma maneira estão à frente das pessoas, conduzindo-os, mostrando para essas pessoas um caminho certo, ético, e no contexto cristão, reproduzindo na sua vida os padrões do discipulado de Jesus para que outras pessoas se tornem discípulos de Jesus. Nós precisamos ter muito cuidado e responsabilidade com os nossos atos. Logicamente que, num primeiro plano, a nossa vida diante de Deus, no particular, é a base de todas as coisas. Então você deve ter uma vida ética diante de Deus, uma vida limpa de santidade para com Ele. Mas no contexto público, esse cuidado deve ser maior. Não no sentido de você criar uma persona ou criar um estereótipo de uma pessoa santa, de um santarrão, de uma pessoa que é exteriormente piedosa, ou seja, ser um fariseu. Não é esse o caso. Mas o caso é que quem exerce algum tipo de liderança, as suas ações, elas estão em evidência para todos. E as ações que a pessoa
toma, desde as conversas mais simples até eventuais piadas e até eventuais gestos, elas entram no radar das pessoas como algo que eventualmente deve ser imitado e replicado. Então, quando um líder religioso, ele se acha no direito ou ele se acha na liberdade de fazer alguma coisa que, por mais que lá no fundo ele considere como inocente ou como uma piada, o que as pessoas percebem disso pode ser algo totalmente diferente. Então, o líder não pode estar apenas preso na sua intenção ou nas suas pretensas boas intenções. Ele tem que ter a responsabilidade de saber que cada ato que ele faz diante de alguém ou da comunidade ou de uma igreja ou de um grupo religioso reverbera. E dentro do cristianismo isso é ainda mais sério. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós, como pastores, devemos ser modelos de imitação. Ele fala para Timóteo: seja você exemplo. Paulo fala de si mesmo: olha, me imitem assim como eu imito a Cristo. O que nós fazemos, o que nós falamos, o que nós praticamos também deve estar carregado com a graça de Jesus e deve carregar consigo as virtudes do reino de Deus. Não adianta falar: olha, isso foi brincadeira. Ah, isso não é assim. Olha só o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 26, a partir do versículo 18. Como louco que solta faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. As nossas brincadeiras e as piadas que nós contamos e a maneira jocosa que às vezes nós temos diante de outras pessoas, tudo isso também está no radar da nossa responsabilidade, no radar daquilo que as pessoas estão aprendendo por meio das nossas vidas, e tudo isso também será pesado por Deus. Porque aquilo que nós falamos a partir daquilo que está cheio o nosso coração. Eu estou colocando aqui como exemplo o que aconteceu com o Dalai Lama, mas é algo que constantemente pode acontecer dentro dos nossos contextos de igreja, dentro dos nossos contextos de liderança secular. É algo até comum nós falarmos hoje já de uma liderança tóxica. Como que a liderança tóxica ela age? Por muitos meios, mas principalmente por meio de como ela se expressa ou como ela expressa-se verbalmente com os seus liderados. É uma expressão cheia de graça ou de bondade, ou é algo sempre distorcendo alguma coisa, sempre espetando, sempre brincando, fazendo piadinhas de mau gosto? É algo que não pode fazer parte da nossa realidade. É um grande aviso. Às vezes Deus, ele mostra certas coisas para nós num contexto mais amplo para que nós possamos aprender e não replicar essas coisas. Não estou falando propriamente do ato em si, que é um ato, ao meu ver, muito infeliz, muito desagradável. Até de se olhar é algo muito ruim, mas quantas brincadeiras nós não fazemos, ou quantas vezes por meio das nossas ações nós não desqualificamos o evangelho que nós pregamos, nós não tornamos a graça e a glória de Deus algo menor do que aquilo que realmente é. Nós temos muita responsabilidade, não somente por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente faz diante das pessoas. O Dalai Lama, ele é uma pessoa altamente respeitada no mundo inteiro como uma figura religiosa de virtudes, ganhou até o Prêmio Nobel da Paz. Mas, como nós falamos em investimento, os lucros do passado não garantem os lucros do futuro. Aquilo que você construiu como história no passado pode não ser o reflexo do seu caráter e do seu coração hoje. Então, fique muito ligado no seu coração diante de Deus. Seja íntegro. Busque a santidade, busque uma vida íntegra diante do Senhor e diante da igreja do Senhor, no particular e também no público. É uma reflexão que eu deixo aí para você, é uma reflexão para mim, que exerço um tipo de liderança. Vamos ser responsáveis por aquilo que nós falamos, sobretudo com aquilo que nós também falamos e fazemos em público. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.